Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Lá em João 3,16 vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Eu fico me perguntando muitas das vezes, por que Deus nos ama? A ponto de ele dizer que odeia o pecado, mas ama o pecador. Por que Deus tem esse amor tão grande pelos seres humanos? É uma pergunta que eu me faço. Porque nós somos ingratos com Deus, nós somos pessoas desobedientes, somos pessoas traidoras, somos pessoas blasfemadoras, somos pessoas murmuradoras, enfim, e nós só há coisas que desagradam o Criador. E ainda assim Ele nos ama. E detalhe, Ele só nos ama, Ele provou que nos ama, quando Ele entregou o seu Filho pelas nossas vidas. E eu fico me perguntando, que amor é esse? E por que Ele nos manda nós amar uns aos outros, a ponto de Jesus vir aqui na terra e Jesus escapar dele, 12 discípulos, e formar nesses 12 discípulos homens que vinham se dedicar às almas, se dedicar às vidas, a ponto de ele ter uma parada com Pedro e dizer: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele falou: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então é um amor, mas eu fico pensando no que leva o ser humano a ser o que ele é, principalmente nos dias atuais que nós estamos vivendo. Sempre nós sabemos que existem pessoas mal, pessoas obstinadas, pessoas que ela trama o tempo todo mal e querer fazer mal com o próximo. E eu fico me perguntando, que amor é esse que Deus tem por nós e por essas pessoas? Mas quando a gente vai se deixar se levar pelo Espírito e vai fazer uma meditação aprofundada das coisas de Deus, quando nós buscamos uma revelação da palavra, quando nós deixamos que o Espírito Santo ele venha nos revelar, descortinar aquilo que está escondido, nós vamos observar que todas as pessoas mal, ela tem uma raiz, e muitas das vezes a raiz de amargura. Há pessoas que lá atrás sofreram, viveram uma vida terrível e elas não souberam assimilar o que ela viveu e a oportunidade de estar vivendo agora e procurar fazer o bem, mas elas criam dentro delas mesmo uma raiz de amargura, uma raiva da vida, muitas das vezes uma revolta contra o seu pai, porque seu pai no passado, muitas das vezes, há pessoas que foram violentadas pelos seus pais, pessoas que foram traumatizadas, e ela nasce, ela cresce com aquele trauma, e quando ela se vê numa posição onde ela tem como dar as cartas, ela aí procura realmente fazer toda malignidade, Nós vemos pessoas que são enganadas nas religiões, há religiões às vezes que você perde um ente querido, e aí tem religiões que elas dizem que você tem contato com aquela pessoa que morreu, e ali há um espírito de engano naquilo tudo, e a pessoa ela realmente vai lá e consegue fazer contato com a voz que nós sabemos que não é a pessoa que já morreu não volta mais, mas ela consegue fazer contato. Há uma entidade por trás daquilo tudo, há espíritos imundos por trás daquilo que engana aquelas vidas, que engana aquelas pessoas. E aí a pessoa fica presa naquela religião, a pessoa fica presa naquela ideia, naquela filosofia, fica preso naquilo, e só o Espírito Santo de Deus que pode convencer este homem, esta mulher, do mal que está entranhado dentro dela. Só o Espírito Santo pode convencer ela do pecado, da justiça e do juízo. As minhas palavras, as suas palavras, as palavras de um pastor, de um apóstolo, de quem quer que seja, jamais vai remover dentro dela aquilo que está cauterizado na vida dela, que está dentro da vida dela. E é por isso que há muito sofrimento. É por isso que há muitas pessoas que vivem no engano,
da feitiçaria, no engano do espiritismo, no engano de falsas religiões, no engano de tantas coisas que verdadeiramente ela não consegue se libertar. Muitas das vezes nós que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a verdade e às vezes até julgamos essas pessoas. Quantas vezes nós julgamos um católico porque ele é adorador de imagem de escultura, onde lá em Êxodo o Senhor fala: não fazeis imagem de escultura, nem se prostrai diante dela. E nós vemos católicos fazer isso, nós somos contra ele. O espiritismo, nós vemos lá pessoas sentadas na mesa branca, recebendo ali, né, aquela entidade onde diz coisas da vida dela e ela fica presa àquilo como um pássaro que fica preso numa gaiola. Então nós vemos várias coisas e aí a gente vai entender por que Deus ama a humanidade, por que Deus ama o ser humano, porque Deus consegue ver tudo isso. Deus consegue ver como o mal, ele arma um açapão, arma uma armadilha, né? A Bíblia vai falar no Salmo 91 a respeito do laço do passarinheiro, né? Que fica preparado para que essas pessoas, quando ela cai nesse laço, ela fica presa ali. Imagine você que tem uma mãe, uma esposa, um filho, uma filha, alguém muito querido que de repente sofreu gravemente num acidente, veio a óbito, e depois, com o passar do tempo, uma religião vem e diz: você pode ter contato com essa pessoa, e a pessoa vai até lá, e movido aquele sentimento de perca, aquele luto, aquele carinho muito grande por aquela pessoa que partiu, e ela consegue fazer um contato, e é um espírito de engano que engana aquela vida, e aí aquela pessoa fica presa àquilo. Entendeu por que nós temos que amar o ser humano? Quando nós vemos pessoas no tráfico, pessoas roubando, pessoas vivendo uma vida de marginalidade, vivendo uma vida ao avesso daquilo que deveria viver, nós temos que ter misericórdia, mesmo sabendo que aquelas pessoas merecem o maior castigo do mundo. Mas se nós formos olhar para a vida daquela pessoa, nós vamos ver que ali foi implantada uma força espiritual do mal, ali foi implantado um espírito do engano, e essa pessoa ela sofreu no passado traumas violentíssimos, né? Quem nasceu no berço evangélico já se afasta da presença de Deus. Imagine quem viveu este mundo na feitiçaria, no catolicismo, que viveu no engano, que viveu na espatifarias deste mundo, que viveu uma vida totalmente enganada. Para essa pessoa ser liberta por Cristo não é fácil. Só o Espírito Santo de Deus para libertar esta vida. E baseado nesse conhecimento é que nós precisamos amar essas pessoas, precisamos orar por essas pessoas, precisamos estar intercedendo a Deus para que o Espírito Santo venha quebrar esse jugo, venha quebrar esta maldição que foi implantada nesta vida. Que nesse dia de hoje venhamos amar o nosso próximo, venhamos amar as pessoas e venhamos pedir a Deus sabedoria de como vamos evangelizar, de como vamos levar a palavra a essa pessoa, para que não venha ofendê-la e para que venhamos resgatar ela através da palavra de Deus e ganhar essa alma para Jesus. Que Deus abençoe o seu dia e que venhamos estar fazendo esse ide do Senhor e buscando em Deus este conhecimento, buscando em Deus essa sabedoria, que venhamos crescer na graça e no conhecimento e venhamos se envolver e deixar ser envolvido pelo Espírito Santo para que Ele venha verdadeiramente nos seguir, nos guiar, para que nós venhamos ter sabedoria para ganhar vidas para Cristo, através das orações, através de súplica, através de jejum, através de uma vida totalmente voltada para Cristo.